Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque bem sabeis isto. O apóstolo Paulo foi chamado por Cristo Jesus para ser o pioneiro em missões transculturais, levando as boas novas do Evangelho do Reino de Deus ao mundo gentílico. Portanto, a Igreja de Cristo, que estava na cidade de Éfeso, foi fundada pelo grande apóstolo dos gentios, Paulo. E quando esteve entre os irmãos, certamente ele pregava sobre estas coisas que passa a expor neste texto sagrado. De forma que tanto Timóteo, que era o seu representante ali naquela região, que também era o líder local daquela igreja, quanto os seus leitores já conheciam muito bem esta mensagem abordada por Paulo nesta sua carta. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso. Uma das características fundamentais para que alguém confesse ser um verdadeiro discípulo de Cristo é justamente a mudança de vida que tal pessoa apresenta. Essa mudança fala sobre a velha vida e ser um novo homem em Cristo Jesus, sendo alcançado pela regeneração do Espírito Santo de Deus, pela transformação de vida, passando pelo novo nascimento. Assim sendo, um servo de Cristo Jesus não pode ser devasso, ou seja, mudando, carnal, profano, incrédulo, ímpio ou ateu, que se deixa levar pelo sentimento de desobediência, apostasia e rebelião. Ser devasso é viver sem limites moral e ético para com a sociedade e principalmente diante de Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro. É bem provável que o escritor se refira a todos os pecados sexuais que, conforme a palavra de Deus, são ilícitos, tais como adultério, que é o sexo entre pessoas casadas, mas de cônjuges diferentes, o que pode ser chamado também de traição. A prevaricação, que é o sexo entre uma pessoa casada e a outra solteira. E a fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras. Além, é claro, do homossexualismo deliberado, que, conforme as Sagradas Escrituras, é imoral e abominável diante do nosso Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento. Ser avarento é se deixar dominar pelo sentimento de ganância, pelas coisas materiais, que caracteriza aqueles que têm um amor descomunal pelas coisas materiais, pelo dinheiro, pelas riquezas. Certamente, o autor se refere
a todos aqueles que usam o Evangelho para que, por ganância financeira, tirar proveito econômico das coisas de Deus. São os praticantes da venda das indulgências, que é justamente a venda do suposto serviço prestado a Deus e a favor do próximo. Quem é dominado pela avareza serve a Mamon e não ao Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, que é o Deus de Israel. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. O escritor não está se reportando à idolatria dos ídolos e das imagens de escultura, praticada pelos politeístas, coisa que era muito comum no mundo gentílico, onde o apóstolo pregava o evangelho do reino de Deus. Mas o autor está se referindo à idolatria ao dinheiro, que é justamente o sentimento de amor às coisas materiais, amando as riquezas acima do Deus único e verdadeiro e amando mais ao dinheiro do que ao seu próximo, no que consiste a lei de Cristo, o amor fraternal, né? Quem serve a Mamon é um idólatra por natureza, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Não ter herança no reino de Cristo e de Deus é não desfrutar do privilégio de participar do arrebatamento da igreja. Promessa essa feita aos remidos de Cristo, que hão de participar também da salvação e da vida eterna. Não ter direito a participar do reino de Cristo e de Deus é ter que se submeter ao juízo final, onde será condenado pelas obras e ser lançado no lago de fogo e enxofre, o que a Bíblia chama de segunda morte ou condenação eterna. Finalmente, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O reino de Cristo e de Deus é a mesma coisa que o reino dos céus. Antes mesmo de sua vinda ao planeta Terra, o Messias de Deus foi prometido como sendo o descendente de Davi. Portanto, ele seria rei. E o profeta Daniel falou sobre o seu reino, o seu domínio, em Daniel capítulo 7, versículo 14. Porque o reino é de Cristo e de Deus, porque há uma unidade e união perfeita entre o Pai e o Filho. E o reino de Cristo foi dado justamente pelo grande Deus. A Bíblia diz que Cristo foi exaltado soberanamente pelo Deus Todo-Poderoso, como sendo Rei dos Reis e Senhor. Ele há de reinar durante 1000 anos aqui na terra e na eternidade futura com Deus Todo-Poderoso. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.